Codependência Nunca Mais, parte 19, Pedaços e Bocados. Quando o príncipe encantado aparecer, provavelmente estarei na lagoa, beijando os sapos. Este capítulo contém observações variadas sobre codependência e cuidado consigo mesmo. Viciados em drama. Muitos codependentes se tornam o que as pessoas chamam de viciados em dramas ou crises. Por mais incrível que pareça, problemas podem causar vício. Se convivemos com muitas desgraças, crises e tumultos, o medo e o estímulo causado por esses problemas podem tornar-se experiências emocionais confortáveis. Em seu excelente livro, Deixando-os Sóbrios, volume 2, Toby Rice refere-se a essas sensações como desgraça excitante. Depois de algum tempo, podemos ficar tão acostumados a envolver nossas emoções com crises e problemas que conseguimos nos envolver em problemas que não são nossos. Podemos até começar a causar problemas ou aumentá-los para criar estímulos para nós mesmos. Quando estamos envolvidos com algum problema, sabemos que estamos vivos. Quando o problema é resolvido, podemos sentir-nos vazios e desprovidos de emoção. Não há nada para fazer. Estar em crise transforma-se numa situação agradável e anima a nossa monótona existência. É como ficar viciada em novelas, com a diferença de que as crises diárias ocorrem em nossas vidas e nas vidas de nossos amigos e parentes. Será que Gianni vai deixar John? Conseguiremos salvar o emprego de Herman? Como Henrietta sobreviverá a esse dilema? Depois de nos termos separado e começado a tratar de nossos problemas, e quando nossa vida finalmente se torna serena, alguns codependentes ocasionalmente sentem um pouco de falta da antiga excitação. Podemos às vezes achar que nossa nova forma de vida é monótona. Estamos acostumados a tanta confusão e excitação que no princípio a paz nos parece não ter graça. Acostumaremo-nos a isso. Quando organizarmos nossa vida, estabelecermos nossos objetivos e encontrarmos coisas para fazer que nos interessam, a paz se tornará agradável. Mais agradável do que o caos. Não precisaremos ou desejaremos desgraças excitantes. Precisamos aprender a reconhecer quando estamos procurando a desgraça excitante. Isso não quer dizer que tenhamos de arranjar problemas ou envolver-nos com problemas alheios. Vamos encontrar maneiras criativas de preencher nossa necessidade de drama. Arranjemos empregos agradáveis, mas vamos manter a desgraça excitante longe de nossa vida. Expectativas. Expectativas pode ser um assunto confuso. A maioria de nós tem expectativas. Entretemos certas noções em algum nível da consciência sobre como esperamos que as coisas se transformem ou como queremos que as pessoas se comportem. Mas é melhor abandonarmos as expectativas para que possamos nos desligar. É melhor refrearmos a tendência de forçar nossas expectativas sobre os outros ou de tentar controlar o resultado dos acontecimentos, já que, de qualquer modo, fazer isso causa problemas e geralmente é impossível. Então, aonde vamos com nossas expectativas? Algumas pessoas esforçam-se, empenham-se e abandonam todas as expectativas para viver o momento presente. Isso é admirável, mas acho que a ideia importante aqui é assumir responsabilidades por nossas expectativas. Leve-as à luz, examine-as, fale sobre elas. Se envolver em outra pessoa, converse com a pessoa envolvida. Descubra se ela tem expectativas similares. Veja se é realista. Por exemplo, é inútil esperar que uma pessoa doente se comporte como saudável. Segundo Ernie Larsen, esperar resultados diferentes dos mesmos comportamentos é insano. Então, deixe estar. Veja como as coisas se desenvolvem. Deixe as coisas acontecerem sem forçar. Se estamos constantemente decepcionados, pode ser que tenhamos um problema para resolver com nós mesmos,
com outra pessoa ou com uma determinada situação. É normal ter expectativas. Às vezes, elas são verdadeiras indicações do que queremos, precisamos, esperamos e tememos. Temos direito de esperar boas notícias e comportamentos apropriados. Provavelmente, conseguiremos mais dessas coisas se esperarmos intensamente por elas. Se temos expectativas, descobriremos também quando não estão sendo satisfeitas. Mas precisamos compreender que são somente expectativas. Pertencem a nós, mas nem sempre as comandamos. Podemos ter certeza de que nossas expectativas são realistas e apropriadas e, ao mesmo tempo, não deixá-las interferir na realidade ou estragar as boas coisas que estão acontecendo. Medo de intimidade. A maioria das pessoas deseja e necessita de amor. A maioria das pessoas deseja e necessita ter contato com outras pessoas, mas o medo é uma força igualmente forte e compete com nossa necessidade de amar. Mais especificamente, essa força é o medo de intimidade. Para muitos de nós, parece mais seguro estarmos sozinhos ou em relacionamentos onde não estamos emocionalmente envolvidos, do que estarmos emocionalmente vulneráveis, íntimos e amando. Compreendo isso. Apesar da série de desejos e necessidades que ficam insatisfeitos quando não amamos, pode ser mais seguro não amarmos. Não arriscamos a incerteza e a vulnerabilidade da aproximação. Não arriscamos a dor de amar. E para muitos de nós, o amor causou grande dor. Não nos arriscamos a ficar presos em relacionamentos que não funcionam. Não arriscamos ter de ser quem somos, o que inclui ser emocionalmente honestos e as possíveis rejeições que isso ocasiona. Não arriscamos que as pessoas nos abandonem. Não arriscamos. E não temos de passar pelo desajeitado começo de um relacionamento. Quando não nos aproximamos das pessoas, pelo menos sabemos o que esperar. Nada. O amor e a proximidade geralmente dão a sensação de falta de controle. O amor e a proximidade desafiam nossos mais profundos temores sobre quem somos e se devemos ser nós mesmos, e sobre o que os outros são e se isso está bem. Amor e proximidade, envolvimento com as pessoas, são os maiores riscos que um homem ou uma mulher podem correr. Exige honestidade, espontaneidade, vulnerabilidade, confiança, responsabilidade, autoaceitação e aceitação dos outros. O amor traz alegria e intimidade, mas também exige que estejamos dispostos a ocasionalmente nos sentirmos magoados e rejeitados. Muitos de nós temos aprendido a correr da proximidade, em vez de assumir os riscos nela envolvidos. Corremos do amor ou evitamos proximidade de muitas maneiras. Empurramos as pessoas para longe ou fazemos coisas que as magoem para que não queiram estar perto de nós. Construímos em nossa mente coisas ridículas para nos convencer a não querer estar juntos. Encontramos defeitos em todo mundo que conhecemos. Rejeitamos as pessoas antes que elas tenham a chance de nos rejeitar. Usamos máscaras e fingimos ser algo além do que somos. Dispersamos nossas energias e emoções entre tantos relacionamentos que não chegamos perto demais ou somos vulneráveis a ninguém. Uma técnica que alguém apelidou de aguar o leite. Contentamo-nos com relacionamentos artificiais, onde não esperarão nem nos pedirão para sermos íntimos. Desempenhamos papéis em vez de sermos pessoas reais. Afastamo-nos emocionalmente em nossos relacionamentos existentes. Às vezes, evitamos a proximidade simplesmente nos recusando a ser honestos e abertos. Alguns de nós nos sentimos paralisados pelo medo, incapazes de iniciar relacionamentos ou de desfrutar da proximidade nos relacionamentos existentes. Alguns de nós fugimos, fisicamente nos removemos de qualquer situação em que o amor, a vulnerabilidade emocional e o risco estão ou podem estar presentes.
Como diz um amigo, todos nós temos um par de tênis de corrida em nosso armário. Corremos da intimidade por muitas razões. Alguns de nós, principalmente aqueles que crescem em famílias alcoólicas, podemos não ter jamais aprendido a iniciar relacionamentos e a ficar perto uma vez que o relacionamento começa. A proximidade não era segura, ensinada ou permitida em nossas famílias. Para muitas pessoas, controlar e usar drogas se tornaram substitutos de intimidade. Alguns de nós nos permitimos a aproximação uma ou duas vezes, depois nos magoamos. Podemos ter decidido, em algum nível, que era melhor e mais seguro não chegar perto, não arriscarmos sermos feridos de novo. Alguns de nós aprendemos a correr de relacionamentos que não são bons para nós, mas para alguns de nós, correr da proximidade e intimidade pode ter se tornado um hábito destrutivo que evita que tenhamos o amor e a proximidade que realmente desejamos e necessitamos. Alguns de nós podemos estar enganando a nós mesmos e então nem estamos conscientes de estar fugindo ou de que estamos fugindo. Podemos estar fugindo do que não é necessário. A proximidade das pessoas pode parecer algo assustador, perturbador, mas não tem de ser assim. Não é tão difícil. Nos faz sentir bem quando relaxamos e deixamos acontecer. É normal sentir medo da proximidade e do amor, mas também é normal nos permitirmos amar e sentir-nos próximos às pessoas. É normal dar e receber amor. Podemos tomar boas decisões sobre quem amar e quando fazer isso. É normal sermos sempre quem somos, mesmo com as outras pessoas à nossa volta. Assuma o risco de fazer isso. Podemos confiar em nós mesmos. Podemos atravessar a desajeitada aflição de iniciar relacionamentos. Podemos encontrar pessoas confiáveis. Podemos abrir-nos, ser honestos e ser quem somos. Podemos até lidar com sentimentos de dor ou de rejeição de tempos em tempos. Podemos amar sem abrir mão de nós mesmos ou desistir de nossas fronteiras. Podemos amar e pensar ao mesmo tempo. Podemos descalçar nosso tênis de corrida. Podemos perguntar-nos: estamos evitando a intimidade em nosso relacionamento? Como estamos fazendo isso? É necessário? Por quê? Conhecemos alguém de quem queremos nos aproximar? Alguém a quem poderíamos confiar? Por que não nos aproximamos mais dessa pessoa? Gostaríamos de iniciar novos relacionamentos? Como poderíamos fazer isso? Estamos precisando e desejando mais intimidade em nossos relacionamentos, mas deixando por menos? Por quê? Responsabilidade financeira. Alguns codependentes se tornam financeiramente dependentes de outras pessoas. Às vezes, isso é por acordo. Por exemplo, a esposa fica em casa e cuida das crianças, enquanto o marido trabalha e ganha o dinheiro. Às vezes, não é por acordo. Alguns codependentes se transformam em tamanhas vítimas que não conseguem cuidar financeiramente de si mesmos. A maioria dos codependentes foi, em alguma época, financeiramente responsável, mas à medida que o alcoolismo ou outro problema se desenvolveu num ente querido, simplesmente se tornou muito perturbada para trabalhar. Algumas de nós apenas desistimos. Se você não liga para dinheiro, eu tampouco ligarei. Às vezes, os codependentes se tornam financeiramente responsáveis por outros adultos. Tenho visto frequentemente uma esposa codependente trabalhar em 2 ou até 3 empregos, enquanto o marido não traz para casa nem um centavo, mas continua a comer, a assistir à televisão e a viver sem pagar aluguel. Nenhuma das duas maneiras é ideal. Cada pessoa deve ser financeiramente responsável por si mesma, e não só financeiramente. Isso não significa que as donas de casa tenham de fazer trabalhos remunerados para ser financeiramente responsáveis. Cuidar da casa é um emprego, um trabalho heróico e admirável.
Se é isso que um homem ou uma mulher escolhe fazer, acredito que ele ou ela está fazendo sua parte. Ser financeiramente responsável também não significa que todas as coisas têm de ser iguais. Assumir responsabilidade financeira por si mesmo é uma atitude. Significa descobrir exatamente quais são nossas responsabilidades, depois planejar como tomar conta delas. Também significa que permitimos e até insistimos que outras pessoas sejam financeiramente responsáveis por si mesmas. Isso inclui familiarizar-se com todas as áreas das finanças de alguém e resolver que tarefas pertencem a quem. Que contas precisam ser pagas? Quando? Quando teremos de pagar o imposto de renda? Quanto devemos ter para durar tanto tempo? Qual é nossa parte em tudo isso? Estamos fazendo menos ou mais do que deveria ser nossa parte? Se não é nossa responsabilidade ter um emprego assalariado, pelo menos compreendemos que algum dia podemos ter de trabalhar? Sentimos-nos financeiramente responsáveis por nós mesmos? Ou isso nos assusta? As pessoas ao nosso redor estão assumindo suas devidas responsabilidades financeiras ou estamos fazendo isso por elas? Tomar conta do dinheiro faz parte da vida. Ganhar dinheiro, pagar contas e sentir-nos financeiramente responsáveis fazem parte de tomar conta de nós mesmos. Muitos codependentes que deixaram o emprego para controlar um cônjuge ou que tenham de outra forma centralizado a vida em torno de uma pessoa e negligenciado suas carreiras, descobriram que até mesmo um emprego de meio expediente, que pague pouco, faz maravilhas para o amor próprio. Esquecemo-nos de que valemos dinheiro e que alguém realmente pagaria por nossa capacidade de trabalho. Muitos codependentes que têm sido financeiramente dependentes de seu cônjuge também gostariam da liberdade de ter seu próprio dinheiro. Isso faz com que se sintam bem. É algo para se pensar enquanto começam a ter a própria vida. Ser financeiramente dependente de alguém pode causar dependência emocional. A dependência emocional pode causar dependência financeira, tornar-nos financeiramente responsáveis por nós mesmos, seja de que modo consigamos isso, pode ajudar a incentivar a desdependência. Perdão. Desordens compulsivas como o alcoolismo torcem e distorcem muitas coisas boas, inclusive o grande princípio do perdão. Repetidamente perdoamos a mesma pessoa, ouvimos promessas, acreditamos em mentiras e tentamos perdoar mais. Alguns de nós pode ter chegado a um ponto de não conseguir mais perdoar. Alguns de nós podem não querer mais perdoar, porque perdoar nos deixaria vulneráveis para nos magoarmos ainda mais, e achamos que não conseguimos suportar mais a dor. O perdão se revolta contra nós e se torna uma experiência dolorosa. Alguns de nós podem estar realmente tentando perdoar. Alguns de nós podem pensar que perdoaram, mas a dor e a raiva não desapareceram. Alguns de nós não conseguem acompanhar as coisas que precisam perdoar. Os problemas acontecem tão rapidamente que mal sabem o que está acontecendo, antes de poderem registrar a dor e dizer, eu perdoo. Outra coisa desagradável já foi descarregada sobre eles. Então nos sentimos culpados quando alguém nos pergunta, por que você não pode apenas perdoar e esquecer? As pessoas mal informadas sobre a doença do alcoolismo e outros distúrbios compulsivos frequentemente perguntam isso. Para muitos de nós, o problema não é esquecer. Perdoar e esquecer alimentam nosso sistema de negação. Necessitamos pensar, lembrar, compreender e tomar boas decisões sobre o que estamos perdoando, o que pode ser esquecido e o que ainda é um problema. Perdoar alguém não significa que temos de deixar que essa pessoa continue a nos machucar. Um alcoólico não precisa de perdão. Ele ou ela precisa de tratamento. E não precisamos perdoar o alcoólico, pelo menos não inicialmente. Precisamos é nos afastar para que ele ou ela não continue pisando em nossos pés.
Não estou sugerindo que deixemos definitivamente de perdoar. Todos nós precisamos de perdão. Raiva e rancores nos machucam, tampouco ajudam a outra pessoa. Perdoar é maravilhoso, limpa a alma, elimina a culpa. Traz-nos paz e harmonia. Reconhece e aceita a humanidade que nós todos compartilhamos e diz: está bem, eu te amo de qualquer maneira. Mas acho que nós codependentes devemos ser gentis, amar e perdoar nós mesmos antes de podermos esperar perdoar os outros. Acho que nós codependentes precisamos pensar sobre como, por que e quando distribuímos nosso perdão. Além disso, o perdão está intimamente ligado ao processo de aceitação ou tristeza. Não podemos perdoar alguém por ter feito algo se não aceitarmos totalmente o que a pessoa fez. Não adianta muito perdoar um alcoólico por ter tomado um porre se ainda não aceitamos sua doença de alcoolismo. Ironicamente, o tipo de perdão que quase sempre damos para suavizar o remorso do dia seguinte pode ajudar a fazer com que ele ou ela continue a beber. O perdão pode vir a tempo, em seu próprio tempo, se estamos nos empenhando em tomar conta de nós mesmos. Não deixemos que outras pessoas usem esse princípio contra nós. Não deixemos que outras pessoas contribuam para que nos sintamos culpados porque acham que devemos perdoar alguém. E ainda não estamos dispostos a isso ou não acreditamos que o perdão seja a solução adequada. Assuma a responsabilidade pelo perdão. Podemos distribuir os perdões devidamente, baseados em boas decisões, em elevada autoestima e no conhecimento do problema com que estamos lidando. Não usemos mal o perdão para justificar machucar a nós mesmos. Não usemos mal para ajudar outras pessoas a continuar machucando a si mesmas. Podemos trabalhar um programa, viver nossa vida e dar o 4º e 5º passos. Se estamos cuidando de nós mesmos, saberemos o que perdoar e quando é hora de fazer isso. Enquanto fazemos isso, não nos esqueçamos de perdoar a nós mesmos. A síndrome do sapo. Há uma anedota que circula pelos grupos de codependentes. É assim: conhece aquela mulher, a mulher que beijou um sapo? Ela estava esperando que ele se transformasse num príncipe. Ele não se transformou, ela também se transformou em sapo. Muitos codependentes gostam de beijar sapos. Nós enxergamos tantas coisas boas neles, alguns de nós nos tornamos cronicamente atraídos pelos sapos depois de beijar muitos. Alcoólicos e pessoas com outros distúrbios compulsivos são atraentes. Elas irradiam poder, energia e charme. Prometem o mundo. Não interessa se trazem dor, sofrimento e angústia. Suas palavras soam tão bem. Se não lidarmos com nossas características codependentes, as probabilidades indicam que continuaremos a ser atraídos para os sapos. Mesmo lidando com nossas características, ainda podemos ser atraídos por eles, mas podemos aprender a não pular para a lagoa. Divertimento. O divertimento não é muito compatível com a codependência. É difícil divertir-nos quando odiamos a nós mesmos. É difícil desfrutar a vida quando não há dinheiro para as compras, porque o alcoólico bebeu tudo. É quase impossível divertir-nos quando estamos atolados em emoções reprimidas, preocupando-nos até a morte com alguém, saturados de culpa e desespero, rigidamente controlando a nós mesmos ou a alguém mais, ou preocupados sobre o que as pessoas podem estar pensando de nós. Entretanto, a maioria delas não está pensando em nós, estão preocupadas com elas mesmas e com o que pensamos delas. Como codependentes, precisamos aprender a brincar e a divertirmos-nos. Planejar e permitir-nos diversão é uma parte importante de tomar conta de nós mesmos. Ajuda-nos a ser saudáveis, ajuda-nos a trabalhar melhor, equilibra a vida. Nós merecemos divertir-nos. Divertir é uma parte normal de estarmos vivos. Divertir é tirar um tempo para celebrar o fato de estarmos vivos.
Podemos incluir a diversão em nossa rotina. Podemos aprender a reconhecer quando precisamos divertir-nos e que tipo de coisas gostamos de fazer. Se não fazemos isso, podemos transformar aprender e divertir-se em um objetivo imediato. Comecemos fazendo coisas apenas para nós mesmos, apenas porque queremos fazer. Pode não ser muito satisfatório no início, mas depois de algum tempo, nos sentiremos melhor, tornar-se-á divertido. Podemos permitir-nos gozar a vida. Se desejamos algo e podemos comprar, compremos. Se queremos fazer algo que seja legal e inofensivo, façamos. Quando realmente nos envolvermos em algo recreativo, não vamos procurar maneira de nos sentirmos mal. Vamos relaxar e desfrutar a vida. Podemos encontrar coisas que gostemos de fazer, permitirmos-nos desfrutar delas. Podemos aprender a relaxar e a desfrutar das coisas que fazemos diariamente, não apenas as atividades recreativas. O sofrimento pode interferir na nossa capacidade de nos sentirmos bem, mesmo muito tempo depois que o alcoólico já parou de contribuir para que nos sintamos miseráveis. O sofrimento pode tornar-se habitual, mas também pode tornar-se um hábito desfrutar a vida e ser bons para nós mesmos. Tentemos isso. Limites, fronteiras. Como já foi dito, nós codependentes temos problemas de fronteiras. Eu concordo. A maioria de nós não tem fronteiras. Fronteiras são limites que dizem: só vou até aqui. Isso é o que farei. E aquilo é o que não farei por você. É isso o que não tolerarei por você. A maioria de nós começa os relacionamentos com fronteiras. Temos certas expectativas e mantemos certas ideias sobre o que toleramos ou não das pessoas. O alcoolismo e outros distúrbios compulsivos riem na cara dos limites. A doença não apenas empurra nossos limites para trás, ela pisa audaciosamente em cima deles. Cada vez que ela empurra nossos limites ou pisa em cima deles, nós cedemos. Quando a doença empurra mais, nós cedemos mais, até que estamos tolerando coisas que dissemos que nunca toleraríamos e fazemos coisas que dissemos que nunca faríamos. Mais tarde, esse processo de tolerância aumentada, de comportamentos impróprios, pode reverter-se. Podemos tornar-nos totalmente intolerantes, até dos comportamentos mais humanos. No começo, criamos desculpas para uma pessoa com comportamento impróprio. No final, não há mais desculpas. Muitos de nós não apenas começamos a tolerar comportamentos anormais, doentios e impróprios. Nós vamos além. Convencemos a nós mesmos de que eles são normais e de que isso é o que merecemos. Podemos tornar-nos tão familiarizados com o abuso verbal e o tratamento desrespeitoso que já nem reconhecemos quando eles acontecem. Mas lá dentro, uma importante parte de nós sabe disso. Nossos eus sabem e nos dirão, se quisermos ouvir. Às vezes, viver com problemas sutis, como um alcoólico que não bebe e que não esteja frequentando um programa de recuperação, pode ser mais duro para nossos eus do que os problemas mais graves. Sentimos que algo está errado, começamos a nos sentir perturbados, mas não conseguimos compreender por que não podemos identificar o problema. Codependentes necessitam de fronteiras. Necessitamos estabelecer limites ao que faremos com e para as pessoas. Necessitamos estabelecer limites ao que iremos permitir que as pessoas façam conosco e para nós. As pessoas com quem nos relacionamos precisam saber que temos limites. Ajudará a elas e a nós. Não estou sugerindo que nos tornemos tiranos. Também desaconselho a absoluta inflexibilidade, mas podemos compreender nossos limites. À medida que crescermos e nos transformarmos, podemos querer mudar nossos limites também. Aqui vão alguns exemplos de limites comuns aos codependentes que estão em recuperação. Não permitirei a ninguém abusar de mim física ou verbalmente. Não acreditarei ou apoiarei mentiras conscientemente.
Não permitirei abuso de drogas em meu lar. Não permitirei comportamento criminoso em meu lar. Não salvarei pessoas das consequências de seu abuso de álcool ou de outro comportamento irresponsável. Não financiarei o alcoolismo ou outro comportamento irresponsável de alguém. Não mentirei para proteger a você ou a mim de seu alcoolismo. Não usarei meu lar como centro de desintoxicação para alcoólicos em recuperação. Se quiser agir loucamente, é problema seu, mas não poderá fazer isso na minha frente. Ou você sai, ou sairei eu. Você pode estragar seu divertimento, seu dia, sua vida. Isso é problema seu, mas não deixarei que estrague meu divertimento, meu dia ou minha vida. Às vezes é necessário estabelecer certos limites quanto a certos relacionamentos, tais como: não tomarei mais conta dos seus filhos, Mary Lou, porque não quero e porque ela se aproveita de mim. Estabeleça limites, mas tenha certeza de que são limites. As coisas de que estamos cansados, que não aguentamos mais e sobre as quais fazemos ameaças pode indicar alguns limites que precisamos estabelecer. Podem ser também indicações para mudanças que precisamos fazer dentro de nós, fazer o que dizemos e dizer o que pretendemos fazer. As pessoas talvez fiquem zangadas conosco quando estabelecemos limites, porque não poderão mais nos usar. Talvez tentem fazer com que nos sintamos culpados, para que removamos os limites e voltemos ao velho sistema de deixá-las usar e abusar de nós. Não nos sintamos culpados e não voltemos atrás. Podemos manter e aplicar nossos limites. Sejamos firmes. Provavelmente seremos testados mais de uma vez em cada limite que estabelecermos. As pessoas fazem isso para ver se somos sérios, principalmente se não queremos dizer o que dissemos no passado. Como codependentes, temos feito muitas ameaças vazias, perdemos nossa credibilidade. Depois, imaginamos por que as pessoas não nos levam a sério. Digamos às pessoas quais são nossos limites, apenas uma vez, calmamente. Observemos nossos níveis de tolerância para que o pêndulo não balance demais para um lado ou para o outro. Alguns codependentes, principalmente aqueles de nós nos últimos estágios de um relacionamento com um alcoólico, podem encontrar dificuldades em estabelecer e aplicar limite com as crianças, assim como os adultos com problemas. Estabelecer limite exige tempo e reflexão. Aplicar limites exige energia e firmeza. Mas os limites valem cada minuto, toda a energia e o pensamento necessário para estabelecê-los e aplicá-los. No final, eles vão nos proporcionar mais tempo de energia. Quais são seus limites? Que fronteiras precisamos estabelecer? Cuidados físicos. Às vezes, nos últimos estágios da codependência, nós codependentes negligenciamos nossa saúde e aparência. É ótimo nos apresentarmos o melhor possível. Podemos cortar ou pentear o cabelo, por exemplo. Isso faz parte da vida. Podemos vestir-nos de maneira que ajude a nos sentirmos bem conosco. Olhemos no espelho. Se não gostamos do que vemos, vamos dar um jeitinho. Se não conseguirmos dar um jeito nisso, vamos parar de odiar-nos e vamos aceitar-nos. Não despreze a importância do exercício. Se estivermos doentes, vamos ao médico. Se estivermos gordos, vamos descobrir o que precisamos fazer para nos cuidar. Quanto menos cuidarmos do nosso corpo, pior nos sentiremos quanto a nós mesmos. Às vezes, fazer pequenas coisas pode ajudar a nos sentirmos muito melhor. Entremos em contato com nossas partes físicas. Ouçamo-las. Vamos dar a elas o que necessitam. Cuidar de nós mesmos significa tomar conta de nosso corpo e de nossa aparência. Faça dessas duas coisas uma prática diária. Tomar conta de nosso eu emocional refere-se também ao nosso corpo. Quanto mais tomamos conta de nosso eu emocional, mais conseguiremos satisfazer as nossas necessidades e menos doentes ficaremos. Se nos recusarmos por muito tempo a cuidar de nós mesmos, nosso corpo se rebelará e ficará doente, forçando-nos, a pessoas à nossa volta,
a dar-nos o cuidado de que necessitamos. É mais fácil tomar conta de nós mesmos antes de ficarmos doentes. Ajuda profissional. Precisamos procurar ajuda profissional se estamos deprimidos e pensando em suicídio, se queremos fazer alguma intervenção ou um confronto com um alcoólico ou outra pessoa com problema, se temos sido vítimas de abuso físico ou sexual, se tivermos abusado física ou sexualmente de alguém, se estamos tendo problemas com álcool ou drogas, se não conseguimos resolver nossos problemas ou fomos derrubados por nós mesmos, ou se por qualquer outra razão acreditamos que podemos nos beneficiar de ajuda profissional. Quando buscamos ajuda profissional, podemos confiar em nós mesmos e prestar atenção em nossos sentimentos. Se não nos sentirmos confortáveis com o aconselhamento ou com a pessoa com quem estamos trabalhando, se não concordamos com a direção que o aconselhamento está tomando, ou se de qualquer maneira não confiamos na ajuda que estamos recebendo, ou não, procuremos a ajuda de outro profissional. Podemos estar tendo uma resistência normal à mudança, mas também pode ser que a pessoa com quem estamos trabalhando não seja a pessoa certa para nós. Nem todos os profissionais são capazes de trabalhar bem com codependência, distúrbios compulsivos ou dependência química. Uma mulher procurou a ajuda de um terapeuta particular porque a dependência de drogas e os problemas de comportamento da filha estavam perturbando a família. O terapeuta trouxe toda a família para aconselhamento. Depois, começou a dedicar a maior parte das sessões a convencer os pais de que a razão pela qual a filha estava se comportando mal era porque os pais fumavam. O terapeuta tinha horror a cigarro. O objetivo da terapia passou do comportamento da filha para mamãe e papai precisam parar de fumar. Os pais ficaram um pouco confusos e não inteiramente satisfeitos com o rumo da terapia, mas estavam desesperados e achavam que o terapeuta sabia mais do que eles. Depois de gastar 3 meses e $50 por semana nessa bobagem, os pais finalmente se deram conta de que não estavam indo a lugar nenhum e que aquilo que estava lhes custando um bocado de dinheiro. Não estou dizendo que parar de fumar não é bom, mas não foi para esse problema que a família procurou ajuda. Se procurarmos ajuda, se ela não parece certa para nós, procuremos uma ajuda diferente. Se fazemos um esforço honesto para tentar algo que não funciona, tentemos outra coisa. Não temos de entregar nossa capacidade de pensar, de sentir e de tomar boas decisões a ninguém, incluindo alguém com um PhD depois de seu nome. Podemos dar a nós mesmos o melhor tratamento possível. Afagos. Afago é um termo da análise transcendental que pegou nos círculos de terapia anos atrás. A maioria de nós precisa de gente. A maioria de nós tem pelo menos alguns relacionamentos. Quando estamos com pessoas, podemos gerar calor, amor, nenhuma emoção ou emoções frias e hostis. Podemos dizer coisas honestas, carinhosas e elogiosas, e elas também podem nos dizer essas coisas de volta. Podemos mentir para elas, e elas também podem mentir para nós. Podemos conversar sobre coisas não importantes ou superficiais, e elas também podem fazer isso. Ou podemos dizer coisas desagradáveis, e elas podem responder da mesma maneira. A maioria de nós faz um pouco de tudo isso de vez em quando. O principal é encontrarmos boas amizades. Se não conhecemos pessoas com quem possamos ser honestos, carinhosos e a quem apreciemos, busquemos encontrar pessoas assim. Se as pessoas nos ofendem, fazendo com que também as ofendamos, vamos parar de retaliar e tentar fazer com que a pessoa pare de falar assim. Se não conseguimos que a pessoa mude, vamos procurar outra pessoa para conversar. Precisamos ser bem tratados. Ajuda-nos a crescer e a nos sentir bem. Procuremos também um bom tratamento físico. Não temos de deixar nunca que as pessoas batam em nós e não temos de bater nelas. Em vez disso, abrace-as. Ou, se um abraço não for apropriado, acaricie-as gentilmente. Faça um carinho que transmita energia positiva.
Para aqueles que pensam que abraçar é perda de tempo ou algo desnecessário, feito por pessoas excessivamente sentimentais, deixo o seguinte trecho de Fats is Family Affair. Obesidade é uma questão familiar. No começo dos anos 1970, os médicos começaram a estudar um mecanismo do sistema nervoso que produz um efeito como o da morfina, que ajuda a aliviar a dor e a diminuir o trauma e o choque. Essas substâncias são similares à morfina, são chamadas endorfinas e são secretadas para aliviar a dor e o nervosismo e a promover um bem-estar geral. Alguns pesquisadores indicam que os alcoólicos e pessoas com distúrbios alimentares produzem menos endorfinas do que aqueles que não apresentam esses problemas. Se você produz menos endorfina, quase sempre se sente irritado. Comer açúcar aumenta a produção de endorfina, então a irritação desaparece. Se você é anorexo, consegue o mesmo tipo de abrandamento, da sensação de não comer. Essa exuberante sensação vem da resistência de suportar além de seus limites, muito parecida com a sensação do corredor. Existe um método alternativo para aumentar a produção de endorfina: abraçar. Isso mesmo, abraçar. Quando você se aproxima de outro ser humano e coloca os braços em volta dele, isso provoca o fluxo da endorfina e as irritações são eliminadas pelo calor do amigo carinhoso. Seu cachorro não é nada bobo. Quando pula para que você esfregue seu peito ou lhe acaricie a cabeça, ele está conseguindo sua endorfina e se mantendo calmo. Os codependentes, com frequência, também têm dificuldades de aceitar elogios, afagos positivos. Devemos deixar de resistir ao fato de que somos pessoas boas com qualidade. Se alguém nos diz algo de bom sobre nós mesmos, aceitemos isso, a menos que o instinto nos diga que a pessoa está se dissimulando. Mesmo se ele ou ela estiver tentando nos manipular, aceitemos o cumprimento e nos recusamos a ser manipulados. Deixe que o elogio vá até o coração e deixe o sentimento caloroso inundá-lo. Nós merecemos cumprimentos, precisamos deles. Todos nós precisamos deles. Eles nos ajudam a acreditar naquilo que estamos nos esforçando tanto para acreditar, que somos boas pessoas. O bom do elogio é que quanto mais acreditamos nas coisas boas sobre nós mesmos, melhor ficamos. Podemos também fazer elogios e espalhar em volta alguma energia positiva. Podemos compartilhar o que gostamos sobre as pessoas e dizer o que apreciamos nelas. Sejamos honestos, mas façamos isso bem. Podemos aprender a reconhecer quando precisamos fazer um afago. Aprender a reconhecer quando precisamos estar com as pessoas e conseguir alguns afagos. Escolher amigos que nos possam dar essa coisa boa. Às vezes, os codependentes se envolvem com amigos que consideram vítimas, pessoas impotentes que não conseguem tomar conta nem de si mesmas. Esses amigos nos oferecem compaixão, o que sem dúvida é melhor do que nada, mas não é o mesmo que o afago. O amor verdadeiro diz: sei que está tendo problemas, eu me importo, eu os ouvirei, mas não vou e não posso resolvê-los para você. Os verdadeiros amigos dizem: tenho tanta confiança em você que deixarei que descubra como fazer isso por si mesmo. Sei que conseguirá. Confiança. Os codependentes com frequência não sabem muito bem em quem devem confiar ou quando devem confiar. Hever estava em tratamento por alcoolismo há 2 semanas. Ele mentiu para mim 129 vezes. Agora está zangado porque eu lhe disse que não confio nele. O que devo fazer? Repetidas vezes ouvi variações disso dos codependentes. Minha resposta geralmente é a mesma. Há uma diferença entre confiança e estupidez. É lógico que você não confia em Hever. Deixe de forçar-se a confiar em alguém que não confia. Por todo este livro tenho repetido esta frase e a direi de novo. Podemos confiar em nós mesmos. Podemos confiar em nós mesmos para tomar boas decisões sobre em quem confiar.
Muitos de nós temos tomado decisões erradas sobre confiança. Não é muito sábio confiar em que um alcoólico nunca beberá de novo se ele não recebeu tratamento para a doença do alcoolismo. Tampouco sábio confiar em que um alcoólico jamais beberá de novo, mesmo se ele ou ela recebeu tratamento. Em comportamento humano não há garantias, mas podemos confiar em que as pessoas sejam quem são. Podemos aprender a ver as pessoas claramente. Descubra se as palavras das pessoas combinam com seus comportamentos. O que elas dizem é o mesmo que fazem? Como disse uma mulher, ele está com uma aparência ótima, mas não está agindo nada melhor. Se prestarmos atenção em nós mesmos e as mensagens que recebemos do mundo, saberemos em quem confiar, quando confiar e por que confiar numa determinada pessoa. Podemos descobrir que sempre soubemos em quem confiar, apenas não estávamos ouvindo a nós mesmos. Sexo. Num só fôlego, codependente nos dirá que seu casamento está desmoronando. No fôlego seguinte, perguntará se é normal ter problemas sexuais quando as coisas ficam ruins assim. Sim, é normal ter problemas sexuais. Muitas pessoas têm problemas com sexo. Muitos codependentes têm problemas sexuais. O alcoolismo e toda a gama de distúrbios compulsivos atacam todas as áreas de intimidade. Às vezes, a expressão física do amor é a última e definitiva perda que sofremos. A pancada que nos mostra que o problema não vai embora, não importa o quanto fecharmos os olhos. Às vezes, o problema é do alcoólico. Ele se torna impotente ou perde o desejo sexual. Isso pode acontecer tanto antes quanto depois da recuperação. Muitas vezes é o codependente, que tem problemas com sexo. Há uma série de dificuldades que podemos encontrar no quarto. Podemos ser incapazes de atingir o orgasmo, temer a perda de controle ou não confiar em nosso parceiro. Podemos retrair-nos emocionalmente com o nosso parceiro, não querer ser vulneráveis ou não sentir desejo pelo nosso parceiro. Podemos sentir repulsa por nosso parceiro ou não conseguir satisfazer nossas necessidades porque não estamos pedindo que elas sejam satisfeitas. O relacionamento na cama provavelmente não vai ser muito melhor do que fora dela. Se estamos tomando conta de outro na cozinha, provavelmente estaremos tomando conta de outro na cama. Se estamos com raiva e magoados antes de fazer amor, provavelmente estaremos com raiva e magoados depois de fazer amor. Se não queremos estar naquele relacionamento, não queremos ter sexo com aquela pessoa. O relacionamento sexual é o eco e reflete o tom geral do relacionamento. Os problemas sexuais podem entrar de fininho nas pessoas. Por um tempo, o sexo pode ser a salvação de um relacionamento problemático. Pode ser a maneira de fazer as pazes depois de uma briga. Conversar parece clarear a atmosfera e o sexo melhora tudo. Entretanto, depois de certo ponto, conversar não pode mais clarear a atmosfera. Conversar apenas torna o ar mais pesado e o sexo deixa de melhorar tudo. Em vez disso, o sexo pode piorar as coisas. Para uns, o sexo pode tornar-se um ato puramente automático, que proporciona aproximadamente a mesma satisfação emocional do que escovar os dentes. Para outros, pode tornar-se uma hora de humilhação e degradação, outra tarefa, outro dever, uma coisa a mais que devemos fazer e não desejamos fazer. Torna-se mais uma área que não está funcionando, em que nos sentimos culpados e envergonhados e tentamos mentir a nós mesmos. Temos mais uma área em nossa vida que nos faz pensar: o que há de errado comigo? Não sou terapeuta sexual, não tenho curas nem conselhos técnicos, apenas bom senso. Acredito que cuidar de nós mesmos significa aplicar os mesmos princípios na cama que aplicamos em outras áreas de nossa vida, deixar de culpar e odiar a nós mesmos. Uma vez compreendido isso, tornamo-nos honestos com nós mesmos. Paramos de fugir, de esconder e de negar. Perguntamo-nos gentilmente o que estamos sentindo e pensando. Depois, confiamos em nossas respostas. Ouvimos a nós mesmos com respeito.
Não abusamos nem punimos a nós mesmos. Compreendemos que o problema que estamos experimentando é uma resposta normal ao sistema que vínhamos vivendo. Claro que estamos tendo esse problema, é parte normal do processo. Seria anormal não sentir repulsa, falta de confiança ou outras emoções negativas. Não há nada errado conosco. Depois de termos analisado as coisas, somos honestos com o nosso parceiro. Dizemos a ele ou ela o que estamos pensando e sentindo e o que precisamos dele ou dela. Exploramos possibilidades, negociando e comprometendo-nos quando for o caso. Se não pudermos resolver nossos problemas por nós mesmos, procuramos ajuda profissional. Alguns de nós podemos procurar conforto em casos extraconjugais. Devemos nos perdoar e descobrir o que precisamos para tomar conta de nós mesmos. Estude o 4º e 5º passos. Converse com um religioso. Podemos tentar compreender que nossas ações foram reações comuns aos problemas com os quais temos vivido. Alguns de nós podem estar tentando fugir dos problemas, tentando uma série de relacionamentos sexuais não satisfatórios. Isso frequentemente ocorre durante o processo de negação, quando os comportamentos compulsivos tendem a se estabelecer. Não temos de continuar fazendo isso. Podemos enfrentar e resolver nossos problemas de outras maneiras. Podemos perdoar a nós mesmos e deixar-nos de nos ferir. Alguns de nós podem estar procurando amor e obtendo sexo em vez disso. Descobramos o que precisamos e como atender melhor às nossas necessidades. Alguns de nós precisam começar a indagar o que necessitam. Outros podem precisar aprender a dizer não. Alguns de nós podem estar tentando forçar a volta do amor num relacionamento já morto, mediante a tentativa de forçar o prazer sexual. Essa técnica pode não funcionar. Sexo não é amor, é sexo. Não faz com que amor exista, se para começo de conversa o amor não está lá. O sexo consegue apenas expressar o amor que já existe. Alguns de nós podem ter desistido e decidido que o sexo não é tão importante. Acredito que sexo é importante. Não é a coisa mais importante da vida, mas é uma parte importante da minha vida. O sexo é uma força poderosa, uma grande fonte de intimidade e de prazer. Podemos cuidar de nós mesmos se nossa vida sexual não estiver funcionando da forma que gostaríamos. Somos responsáveis por nosso comportamento sexual, por nosso prazer ou falta de prazer na cama. Podemos perguntar a nós mesmos: o que nossa vida sexual está nos dizendo sobre nosso relacionamento?